O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução 3. Notícias históricas, parte 1. Para bem compreendermos certas passagens dos Evangelhos, é preciso conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas e que caracterizam os costumes e a sociedade judaica naquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram muitas vezes mal interpretadas e por isso geraram algumas incertezas. A compreensão de sua significação explica também o sentido verdadeiro de certas máximas que parecem estranhas numa primeira abordagem. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída em várias ocasiões, ela foi, sob o domínio romano, a sede administrativa da Samária, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para homenagear Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, que datava da época da separação, perpetuou-se constantemente entre os dois povos que se esquivavam de qualquer relação recíproca. Os samaritanos, para tornarem a cisão mais profunda e por não terem de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo próprio e adotaram certas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que contém as leis de Moisés, e rejeitavam todos os livros que a ele foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, anatematizados, e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, portanto, como único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora as suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes desse tempo. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Oriente, particularmente em Nablus e em Jafá. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só casam-se entre si. Nazarenos. Nome dado, na antiga lei, aos judeus que faziam votos, seja por toda a vida ou por algum tempo, de conservar-se em pureza perfeita. Adotavam a castidade, a abstinência das bebidas alcoólicas e não cortavam os cabelos. Samuel, Sansão e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã que, como os ebionitas, cujos princípios ela adotou, misturava as práticas do mosaísmo aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Publicanos. Eram assim chamados, em Roma, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, fosse em Roma ou em outras partes do império. Assemelhavam-se aos arrendatários gerais e aos contratantes do antigo regime na França e aos que ainda existem em algumas regiões.
Os riscos a que estavam sujeitos faziam que se fechassem os olhos ao seu enriquecimento, que, para muitos, era produto de cobranças e de lucros escandalosos. O nome publicano estendeu-se mais tarde a todos aqueles que detinham a gestão do erário público e aos seus agentes subalternos. Hoje, essa palavra se usa pejorativamente para designar os negocistas e seus agentes pouco escrupulosos. Costuma-se dizer, abre aspas, ávido como um publicano, rico como um publicano, fecha aspas, referindo-nos a fortunas de má procedência. O que os judeus mais dificilmente aceitaram e também o que mais causou irritação entre eles durante a dominação romana foi o imposto. Provocou inúmeras revoltas e fez-se disso uma questão religiosa porque era considerado como contrário à lei. Formou-se mesmo um partido poderoso encabeçado por um certo Judas, chamado o Gaulonita, que tinha por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto, e, consequentemente, por todos aqueles que eram encarregados de arrecadá-lo. Daí a sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em razão de suas funções, eram desprezadas, assim como aqueles de suas relações e que eram vistos com a mesma repulsa. Os judeus, bem considerados, acreditavam comprometer-se tendo relações pessoais com eles. Portageiros eram os cobradores de categoria inferior, encarregados do recebimento de pagamento pela entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos à dos aduaneiros e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam também a reprovação aplicada aos publicanos em geral. É por essa a razão que encontramos frequentemente no Evangelho o nome de publicano ligado à designação de gente de má vida. Essa qualificação não significa, entre aspas, dissolutos ou, entre aspas, vagabundos. Era uma expressão de desprezo, sinônimo de pessoa de má companhia, indignas de conviver com a gente de bem. Fariseus, entre parênteses, do hebraico farush, divisão, separação, fecha parênteses. A tradição formava uma parte importante da teologia judaica. Consistia nas coletâneas das interpretações sucessivas dadas aos trechos das Escrituras que se haviam transformado em artigos de dogma. Era, entre os doutores, motivos de intermináveis discussões, muitas vezes por simples questão de palavras ou de formas, à semelhança das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica medieval. Daí nasceram diferentes seitas que pretendiam ter cada qual o monopólio da verdade e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que tinha por chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma célebre escola na qual se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente por Hircânio, soberano pontífice e rei dos judeus, e ainda por Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Entretanto, como este último devolveu-lhes as honras e bens, eles retornaram o poder e o conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época na qual o seu nome desapareceu depois da dispersão dos judeus.
Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, ardorosamente proselitistas, inimigo das inovações, mostravam grande severidade de princípios. Mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam hábitos dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo pela dominação. A religião, para eles, era mais um meio de subir do que propriamente o objeto de uma fé sincera. Eles tinham apenas as aparências e a ostentação de virtudes, embora com isso exercesse uma grande influência sobre o povo. Aos olhos de quem passavam por santos personagens, eis porque eram tão poderosos em Jerusalém. Criam, ou ao menos professavam crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Entre parênteses, capítulo 4, número 4. Jesus, que prezava acima de tudo a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia na lei, abre aspas, o espírito que vivifica a letra que mata, fecha aspas. Entregou-se, durante toda a sua missão, a desmascarar essa hipocrisia, e por isso granjeou inimigos obstinados. Foi por isso que eles se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para levantar o povo contra Jesus e fazê-lo sacrificar.